Salve galera! O vídeo de hoje, como vocês já devem ter visto, é sobre Atenas, uma das mais importantes sociedades da antiguidade. Esse povo grego, além de ser uma das bases culturais do Ocidente, deixou como grande legado a democracia, que é bem diferente do sistema atual e que vai ser o foco principal aqui. Até porque talvez essa seja a contribuição mais famosa desse povo. Meu nome é Dalton, sou professor e historiador e hoje eu tenho essa história para contar. Indo direto ao ponto, Atenas é uma das principais cidades-estados da Grécia, ao lado de Esparta. Aqui no canal já tem vídeos sobre os gregos, eu vou deixar na descrição para quem tiver interesse. Tem um específico que eu dou uma boa noção de como funciona a dinâmica econômica, social e cultural de Atenas. Mas eu vou dar um breve resumo aqui, pois o nosso objetivo é entender o sistema democrático ateniense. De forma bem geral, Atenas ficava na região da Ática, e apesar da agricultura desempenhar um papel muito importante, como na maior parte dos povos antigos, os solos não eram tão férteis. A base da produção era o trigo e a cevada, e nas regiões de montanha, uva e oliveiras, o que favoreceu bastante a produção de vinho e azeite. Como a localização era voltada para o mar, Atenas teve como grande destaque econômico o comércio, com um grande destaque para a região portuária do Pireu. Mas foi na política que essa cidade se diferenciou bastante dos outros povos. Inicialmente o comando era exercido por um rei, depois passou a ser exercido por uma elite denominada de eupátridas, que tinha a posse da terra. Quando um governo fica na mão de uma elite, chamamos de aristocracia. Aristóis em grego significava os melhores, logo era um governo muito excludente. Existiam os magistrados, que eram encarregados dos assuntos da guerra e também das leis. Também tinha um conselho de 9 membros que se reunia em uma colina chamada Areópago, que aplicava a justiça e administrava a cidade de acordo com o interesse dos eupátridas, da elite ateniense. E é nesse contexto que os outros grupos sociais, como camponeses e comerciantes, que eram excluídos da participação política, começam a pressionar os aristocratas pedindo mudanças. Até porque, no caso específico dos comerciantes, começou a ter um aumento grande do poder econômico devido ao alto fluxo de mercadorias que Atenas comercializava com outros povos. Essa luta entre as classes populares e comerciantes contra os eupátridas levaram esses últimos a fazerem concessões políticas. E o primeiro grande magistrado a propor uma reforma foi o lendário legislador Dráco, que criou o primeiro código de leis escrito de Atenas. Esse código foi considerado um avanço, já que tornou as leis públicas e também aplicáveis, conhecida por todos. Até então as leis eram orais e a aristocracia acabava manipulando muito essas leis a seu favor. Mas acontece que mesmo a lei sendo escrita, não acabou com o poder da aristocracia e inclusive instituiu penalidades muito pesadas, que recaíam principalmente nas classes menos favorecidas. Por exemplo, assassinato e furto eram punidos da mesma forma, pena de morte. Não é à toa que o termo draconiano passou a ser sinônimo de rigidez e até hoje é uma expressão bastante usada. O próprio nome Drakon significa serpente e muitos historiadores colocam em dúvida a sua real existência. Para acalmar os ânimos, que ficaram bastante alterados com Drakon, Solon, que era um arconte, cria uma reforma, que para muitos abre caminho para o estabelecimento da democracia. A primeira grande medida é acabar com as dívidas dos cidadãos pobres e também com a escravidão por dívida. E só para deixar bem claro, ele não acabou com a escravidão. Ela continuou existindo e vocês vão ver que ela é bem relevante para o estabelecimento da democracia. Ele acabou com a escravidão por dívida. Outra grande mudança estabelecida por Solon foi o critério censitário para a participação política, ou seja, critério de renda. Ele criou vários órgãos políticos, como a bulé, que era um conselho popular, e também um tribunal, com participação popular. Esses órgãos continuarão existindo quando a democracia for realmente estabelecida em Atenas.
Porém, nem tudo são flores na reforma de Solon. Plutarco, que é um historiador e escritor grego, que viveu no século I a.C. e escreveu uma biografia de Solon, escreve com certa crítica às leis criadas em relação à mulher. Eu vou ler aqui para vocês um trecho da tradução da obra original. No conjunto, porém, a maior estranheza parece residir nas leis de Solon relativas à mulher. De fato, permite matar um adúltero a quem apanhe em flagrante. No entanto, se alguém raptar uma mulher livre e a violentar, a pena é fixada de 100 dracmas. E se a prostituir, 20 dracmas, com exceção daquelas que as claras se passeiam para cima e para baixo, referindo-se às rameiras. Estas, na verdade, andam visivelmente em busca de quem lhes ofereça dinheiro. Aqui fica claro duas coisas. Primeiro, o desprezo em relação à violência contra a mulher. E segundo, uma quase que autorização ao estupro àquelas mulheres que, porventura, se prostituíam. Em Atenas, a figura feminina era muito desprezada no âmbito público. E isso fica muito claro na legislação que foi sendo criada ao longo do tempo. E fazendo um paralelo com a história do Brasil, não foi diferente. A mulher demorou muito tempo para ser inserida na vida política no Brasil. Só em 1932 é que ela realmente conseguiu ganhar direito a voto no nosso país. Mas voltando para Atenas, devemos entender que a democracia não surgiu de uma hora para outra. Ela veio depois de muita luta popular, pois a aristocracia não queria largar o poder assim de forma tão fácil. Além dessa pressão popular, o crescimento econômico em Atenas também é muito importante. E o período depois de Clístenes vai ficar conhecido como período das tiranias, que não tem nada a ver com o significado de tirania hoje, que é bem negativo inclusive. E no período que a gente está falando, tiranias são governos que se mantinham no poder através do apoio popular. O mais famoso foi Pisístrato, que fez um governo moderado e de grande importância cultural, já que foi ele que encomendou a primeira transcrição de Ilíada e Odisseia, que até então eram histórias transmitidas de forma oral. Mas o grande nome da democracia agora sim, Clístenes, que é de fato o pai da democracia ateniense. Apesar das tiranias, o poder ainda era muito concentrado nas famílias aristocráticas. Elas controlavam 4 tribos, que era a divisão da sociedade em Atenas. Clístenes, então, extinguiu essa divisão e estabeleceu 10 tribos, e a cada 10 tribos tinha uma quantidade de demos, totalizando 100. Era nos demos, essa divisão que se criou na cidade, que os cidadãos eram listados e podiam participar das decisões políticas. Por isso o nome democracia. Lembrando que demo também pode ser traduzido como povo e que cracia é poder. Todo cidadão que estivesse listado no demo poderia votar e ter direitos políticos. Aí temos que fazer a pergunta de ouro. Quem era cidadão? Pela reforma de Clístenes, o cidadão era o homem adulto, ou seja, maior de 18 anos, nascido de pai e mãe ateniense e obviamente livre, já que desde as reformas de Solon, atenienses não eram mais escravos. Mulheres, estrangeiros e os escravos não tinham participação política, logo não eram considerados cidadãos. Uma coisa interessante é perceber que Clístenes acabou com o critério de renda, que foi feito lá por Solon, e instituiu o critério de nascimento. Os cidadãos tinham 3 direitos essenciais: liberdade individual, igualdade em relação aos outros cidadãos e o direito ao uso da palavra, de falar nas assembleias. Aqui é importante a gente entender que a democracia em Atenas ela era direta. O próprio cidadão tinha que participar das assembleias. Não existiam representantes, como é o caso da nossa atual, onde elegemos representantes para atuarem nas mais variadas funções políticas, teoricamente em favor dos seus eleitores, representando suas vontades nas esferas de poder. Só que tem outro fator importante: nem todos tinham tempo para participar das assembleias. Um exemplo disso é que em 431 a.C., estima-se que Atenas tinha em torno de 42 mil cidadãos, mas os locais de reunião não comportavam esse número. E quando compareciam muitos cidadãos, as assembleias acabavam sendo passadas para a Ágora ou para a Praça de Pínix, que tinha capacidade para comportar em torno de 25 mil pessoas. Ou seja, mesmo assim, muita gente ficava de fora.
As assembleias populares, chamadas de eclésia, se reuniam oficialmente 10 vezes ao ano, mas existiam dezenas de reuniões extraordinárias ao longo desse período. Geralmente, as sessões duravam o dia todo e qualquer cidadão poderia fazer uso da palavra nos debates, mas na prática poucos acabavam exercendo realmente esse direito. Quando as proposições, geralmente leis, eram formuladas, elas eram mandadas para a Bulé ou para o Senado, que era formada por 500 membros escolhidos por sorteio e funcionava bem parecido como é hoje o Poder Executivo. Muitos até afirmam que a Bulé era o órgão máximo da democracia. Depois das proposições serem analisadas na Bulé, que poderia modificar alguma coisa, ela voltava para a eclésia e os cidadãos não debatiam mais, mas sim votavam na aprovação ou não. E o método era bem simples, levantando o braço. Essa lei, aprovada pelo conjunto de cidadãos, era conhecida como a Lei dos Homens. Também existia a lei divina, chamada de Temis, e não poderia ser alterada de forma alguma. Um exemplo de lei divina era a proibição de matar os próprios pais. E o próprio sorteio, que era muito comum em Atenas para escolha de cargos políticos, também era encarado como legítimo, pois representava uma vontade dos deuses. Inclusive a sorte era uma deusa. Lei aprovada, ela deveria ser obedecida por todos. Quem não concordasse poderia deixar a cidade. Existia um outro dispositivo bem famoso na democracia ateniense, que era o ostracismo, criado muito provavelmente por Clístenes. Caso um indivíduo fosse considerado uma ameaça ao sistema democrático, os cidadãos votavam para que ele fosse exilado da cidade por um período de 10 anos. Infelizmente, isso não existe na nossa democracia atual. O nome vem da forma como a votação acontecia. Eles escreviam um voto num casco de cerâmica, que em grego era chamado de ostrakon. Inclusive, escavações arqueológicas já encontraram esses objetos. E até hoje, quando uma pessoa cai no esquecimento, é muito comum se utilizar o termo ostracismo. Tem um evento que eu não vou me aprofundar muito nesse vídeo, mas eu tenho que citar porque ele é muito importante para a democracia em Atenas, que foram as guerras médicas. Esse conflito se deu entre persas e as cidades gregas e contou com uma participação efetiva de Atenas, que em 485 a.C. sai vitoriosa contra os persas e inicia um período de grande prosperidade econômica e cultural. É nesse período que se destaca Péricles, não esse daqui, mas esse, que é considerado o grande estadista ateniense e responsável pela consolidação política e econômica de Atenas. E o que isso tem a ver com a democracia em si? Com todo esse crescimento, em 395 a.C., os cidadãos que participavam das assembleias passaram a ter o direito de receber salário. O objetivo era garantir que cidadãos com menor renda, que dificilmente participavam da democracia, pudessem frequentar as assembleias e usufruir dos direitos políticos. Mas quem de fato então pagava as contas da cidade de Atenas? Uma parte era paga pelos estrangeiros, que para permanecerem na cidade e exercerem uma profissão, eram obrigados a pagar uma taxa, além de diversos impostos. Lembrando que eles não tinham direitos políticos, eram proibidos de casarem com mulheres atenienses e eram considerados pessoas de segunda classe. Mas a grande parte do sustento da democracia e dos próprios atenienses vinha do trabalho escravo. Ele provinha de prisioneiros de guerra e tinha 3 grandes atividades que eram exercidas: na mineração, na agricultura e no trabalho urbano. Então não é exagero afirmar que a democracia ateniense só foi possível na proporção que ela tomou graças ao trabalho escravo. Apesar de muito limitada, a democracia em Atenas é um marco na história. Galera, nunca antes se viu em uma grande sociedade possibilidade de participação de várias camadas sociais. Outro fator importante é que ela revelou a grande participação da camada média da sociedade, que hoje chamamos de classe média. Segundo Aristóteles, era esse grupo que garantia a estabilidade da democracia, pois atuava na mediação entre a aristocracia e as classes mais baixas. Galera, é isso. Espero que tenham gostado. Se não é inscrito, considere se inscrever. Toda semana tem vídeo novo. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo
Valeu, galera!